A aula de hoje é sobre cotas. Mas, em vez de a gente fazer uma aula puramente de cotas, eu aproveito essa aula para fazer uma revisão de époras também. Porque a gente só faz a cota se fizer a épora. É uma excelente oportunidade para quem ainda tem dúvidas em como fazer as époras, tirar essas dúvidas. Um desenho em perspectiva, eu escolhi esta visualização aqui como sendo a visualização frontal. Este desenho tem 48 por 20 por 32. Parte de um paralelepípedo. O que é que eu faço inicialmente? Eu faço um contorno em forma retangular da vista frontal, um contorno em forma retangular da lateral esquerda e um contorno em forma retangular da superior. Para quem ainda tem alguma dúvida, a frontal, a superior e a lateral esquerda deverão ficar exatamente nessas posições. Não pode ser diferente. Se fizer diferente, está errado. Para ajudar nas proporções, você pode fazer um quadriculado. Eu fiz aqui um quadriculado, olha, 10, 20, 30, 48, 10, 20. Esse quadriculado, ele deverá ser feito com linhas bem estreitas, bem clarinhas, quase invisíveis, para que você depois apague com facilidade. São linhas de construção. Agora nós vamos detalhar a geometria do artefato. Do artefato representado em perspectiva, nós vamos detalhar na épora. Por exemplo, foi feita uma subtração aqui do volume total de 16 por 10. Aí eu tenho aqui 10, 20, o meu 16 fica mais ou menos aqui e o meu 10 aqui. Quando eu for fazendo essas subtrações, eu já posso ir apagando as linhas de construção, porque aí ajuda na visualização do desenho. Vou apagar essa linha, vou apagar essa. E depois eu vou transferindo a geometria já para as vistas lateral e superior. Alinhado, olha, esse detalhe que eu acabei de fazer na vista frontal, eu vou trazer o alinhamento para cá e vou fazer na vista superior. Aqui ele já tem essa linha, vai coincidir com essa linha. Já este segundo detalhe aqui, olha, que foi subtraído, eu enxergo melhor na vista superior. Então, eu vou começar este detalhe pela vista superior. Marcando aqui 10, 20, 22, eu estou marcando dimensões aproximadas. O cara da obra da de cima acertou em cheio o horário da nossa aula para furar a parede. Mas vamos lá. À medida que ele for furando a parede, a gente vai parando a aula e vai fazendo da melhor forma possível. Aproximadamente, eu terei essas medidas. Eu vou apagar aqui, já para ir dando forma final à minha épora. E vou apagar esse quadriculado, que eu não vou usar mais, né? Eu usei só no começo para ilustrar. Vou transferir essa linha para cá, que vai ser uma linha tracejada estreita, não é? Esse quadriculado aqui, eu fiz só para ilustrar para vocês como se organiza as proporções de um artefato. E, finalmente, essa dimensão aqui vai ser uma linha tracejada estreita e outra tracejada estreita aqui. Agora eu vou dar o acabamento. Eu já mostrei a vocês, em outra oportunidade, como fazer o acabamento. Vou mostrar de novo. Eu dou uma apagada geral, apagando essas marcações que eu fiz com um pouco mais de força, porque eu vou fazer as linhas definitivas, não é? As linhas definitivas eu vou fazer já com as larguras corretas, com um acabamento correto, com uma uniformidade boa. Pego a minha lapiseira 07 com grafite 2B mais macio e faço. Faço primeiro as verticais, depois as horizontais, depois as inclinadas, porque eu acho mais fácil. Uma linha vertical, outra vertical, outra vertical. Uma vertical, outra vertical. Alinhado com essa tracejada, olha, vertical. Alinhado com essa, vertical, vertical,
vertical. As horizontais. Vou fazer essa horizontal. Aqui eu vou precisar apagar um pouquinho mais. Fazer essa horizontal e essa horizontal. Agora eu vou fazer essa horizontal, mais uma horizontal, outra e outra. E finalmente aqui, aqui e aqui. Vou dar um retorno nas minhas linhas tracejadas estreitas para finalizar a épora. Finalizada a épora, eu vou abrir um parêntese aqui na minha explicação. Senhoras e senhores, alguém desta sala tem alguma dúvida em relação ao que foi feito aqui? Não. Tá tranquilo, né? Então, daremos sequência. A sequência é com a cotagem. Para confeccionar um objeto, eu preciso saber as dimensões. E como fazer essa representação de acordo com a norma técnica? Eu tenho que seguir rigorosamente a norma técnica, mesmo ela tendo várias opções de solução. Eu escolho a solução que melhor cabe no meu desenho. Primeira coisa, todas as linhas de cota são linhas estreitas. Segundo detalhe importante, o seu desenho não é feito para você. O seu desenho é feito para outra pessoa ler, interpretar e executar. Isso quer dizer que você tem que fazer de maneira clara e precisa a cotagem. Comecemos. Para cotar essa geometria aqui, olha, é óbvio que essa geometria tem melhor visualização na vista frontal. Então, eu vou cotar essa geometria aqui. Como fazê-la? Eu vou traçar linhas de chamada, depois eu vou falar as características da linha de chamada estreita, linha de chamada estreita e linha de chamada estreita. As linhas de chamada não podem encostar no objeto, porque elas são linhas de informação. Se eu encostar no objeto, eu posso confundir com linhas de aresta. Não pode encostar no objeto. Tem que deixar um pequeno espaço. Agora eu vou fazer linhas de cota. Uma linha de cota e outra linha de cota. Vamos às características da linha de cota. A linha de cota é paralela à geometria a ser cotada. A linha de cota é afastada de 7 a 10 milímetros do objeto. Como a gente está falando de desenho à mão livre, a gente faz no olhômetro mais ou menos aqui 1 centímetro. A segunda linha de cota deverá ter a mesma distância da primeira. A linha de chamada ultrapassa a linha de cota um pouquinho. Pode ver que é tudo feito à mão livre, então eu não vou falar de dimensões exatas que devem ter esses detalhes geométricos da linha. Agora nós vamos fazer as terminações, que são os limites da minha cota. Olha, uma seta, outra seta, outra seta, outra seta, outra seta e outra seta. Esses limitadores podem ser pequenos traços inclinados a 45 graus, podem ser pontos ou setas. Em desenho mecânico é mais comum utilizarmos as setas, então vamos utilizar as setas. A medida total é 48, então eu ponho aqui 48. Este 4 e esse 8 não pode ser uma letra muito grande, tem que ser uma letra pequena, é uma letra para leitura, leitura de próximo. Ela deve ser centralizada no espaço reservado à cota para que fique esteticamente agradável. A numeração não deve encostar na linha de cota, deve ser o mais próximo possível, mas sem encostar. O número 16, que determina essa dimensão, deve possuir o mesmo padrão gráfico do número 48. Eu não posso variar o tamanho das letras. 16 é menor do que 48, mas nem por isso a letra é menor.
16 mais 32 igual a 48. Por mais que essa soma seja óbvia, por mais que seja fácil de fazer essa soma, você, desenhista, projetista, não pode deixar de fornecer essa soma. Não pode ficar sob a responsabilidade do operador de máquinas somar cotas. Você tem que fornecer a cota parcial e cota total. Isso aqui é obrigado a fazer. Cotando agora essas alturas, eu vou trazer aqui uma linha de chamada, olha, e vou falar sobre ela. Essa linha de chamada, ela cruza aqui a outra linha de chamada. Para fazer esse cruzamento de forma correta, eu vou interromper essa linha. Eu não vou fazer um cruzamento de linhas aqui. Vou trazer outra linha de chamada aqui e outra linha de chamada aqui. Usando a mesma distância, eu vou traçar uma linha de cota e outra linha de cota. Já vou dando os acabamentos para deixar o desenho já pronto. Vou fazer agora as terminações. Professor, Oi? essa linha agora que o senhor fez na vertical, essa daí, ela não precisa, tipo, dar o espaço? Esse espaço aqui é o mesmo que eu usei aqui, olha. Eu espacei... Não, tipo, no cruzamento ali que o senhor acabou de mostrar, na horizontal tem um espaço. Aí, na vertical, o senhor cruzou. Não precisa ter o espaço? Eu não estou enxergando esse cruzamento aqui, não. Eu vou apontar. É aqui? Tá. É que eu não tinha entendido, agora entendi. Tá. Quando eu for desenhar a minha cota na linha vertical, eu vou apoiar o numeral à esquerda da linha. Olha. Então, eu tenho 10 e 10. E 20. 10 mais 10 é 20. Todo mundo sabe. Mas, mesmo assim, você tem a obrigação de fornecer esta soma. Uma vez cotado tudo aqui, aí você nota que essa linha tracejada, ela está tracejada aqui porque eu não enxergo aqui. Se eu não enxergo na vista frontal essa linha, eu não posso cotar este detalhe geométrico na vista frontal. Onde eu enxergo melhor esse detalhe geométrico? Na vista superior. Então, eu vou cotar na vista superior. Vou trazer uma linha aqui, olha, linha de chamada. Outra linha de chamada aqui eu não posso cruzar, olha. E vou cotar este detalhe aqui. Eu tenho aqui a minha profundidade, 22. Agora, vou cotar esses detalhes do lado de cá. Por que do lado de cá? Poderia cotar do lado de cá também. Mas você nota que esse detalhe, ele aparece mais próximo deste lado. Não faz sentido nenhum eu atravessar todo o objeto e fazer essas cotas do outro lado. Vou cotar, então, deste lado. Qual é o grande objetivo de organizar as cotas? É para que fique fácil, para que, quando o leitor pegue o meu desenho, ele tenha facilidade. Se o meu leitor tiver dificuldade em ler o meu desenho, é porque o meu desenho não está corretamente feito. Vou traçar uma linha de chamada aqui, outra linha de chamada, outra linha de chamada e outra linha de chamada. A distância que eu usei aqui, usei a mesma aqui, usei a mesma aqui, vou usar a mesma distância aqui. Isso traz leveza e beleza ao seu desenho, porque você tem uniformidade. Agora vamos fazer as setas. Se o espaço aqui da minha cota for pequeno para eu fazer as setas, eu posso fazer as setas por fora do espaço. Não há problema nenhum, olha. Fica até mais fácil de entender o desenho. Aqui eu tenho 32. Então, escrevo 32 aqui e tenho 18 aqui no meu espaço. Observe um detalhe importante. Nada está dizendo que esse tamanho é igual a esse. Eu tenho que definir isso agora. Se o meu espaço é simétrico, sobrou 14, aí eu vou colocar 7 aqui e 7 aqui. Existe uma linha adicional que eu posso até colocar aqui.
é um eixo de simetria, que é uma linha traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. O que quer dizer essa linha traço, ponto? Que este objeto é simétrico em relação a esse eixo. É uma informação adicional que pode agregar clareza à interpretação do desenho. Como é que eu sei que eu terminei de cotar o desenho? Você tem que se pôr na posição do operador de máquina, na posição do artífice. Quem vai construir este objeto precisa de todas as dimensões. Se todas as dimensões estão claramente fornecidas, isso quer dizer que você terminou suas cotas. Observem agora, por favor, todos, façam uma análise de tudo que está feito aqui e vejam se vocês entenderam tudo. Olha, gente, ninguém pode sair da minha aula sem entender. Você tem que entender. Mesmo que depois você esqueça, mas fica guardado na sua memória. Quando você for estudar, com certeza você vai lembrar. Agora, se você sair da aula sem entender, aí é um problema, não é? Um objeto relativamente complexo, já não é mais tão simples. Eu escolhi esse como sendo a frontal. E eu fiz aqui, à mão livre, uma malha com as proporções. Essa malha ajuda a não errar nas proporções. Por exemplo, ele tem 60 por 40. Aí eu fiz 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. Aí eu fiz uma malha de quadrados para ajudar nas proporções do artefato. Aqui ele tem 50, então eu fiz 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40. Uma malha. Essa malha eu fiz toda com linhas bem clarinhas, porque eu vou apagar. Agora vamos começar a desenhar. Eu vou começar pela vista lateral, olha, é mais fácil neste caso. Vou tirar esse pedaço grande aqui, que sumiu. Ele tem 20 por 10. Então, ele tem aqui, ó, 20 por 10. Vai ficar mais ou menos assim o meu desenho. Depois eu apago, tá, gente? Aí eu dou o acabamento. Vai ficar mais ou menos assim, né? Correto? Aí eu vou transferir essa geometria, vou apagar esse pedaço aqui, olha, porque esse pedaço aqui já não me serve mais de nada. Agora eu vou transferir essa geometria para cá. Eu vou ter uma linha aqui e eu vou ter o contorno geral aqui. Depois eu dou o acabamento, não se incomodem. E, finalmente, vou transferir essa geometria para a vista superior. Como eu já fiz o quadriculado todo aqui, pode ver que já ficou mais fácil, né? Eu garanti que eu acertei nas proporções. Agora temos dois detalhes a fazer. Vamos fazer esse detalhe aqui de cima primeiro. Ele aparece visível na vista frontal. Tem 15 aqui por 15 de altura. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, tá vendo? Para que serve a malha. E ele vai ficar mais ou menos aqui, olha. Para isso que serve a malha, olha. Ele vai ficar nessa posição aqui. 15 por 15. Olha aqui essa geometria já aparecendo lá. E eu vou transferir, aí eu já vou transferir com uma linha tracejada para cá. Nessa altura, eu vou fazer um tracejado e vou fazer aqui essa linha inclinada tracejada. Na vista superior, como vai aparecer esse detalhe? Alinhado aqui, olha. Alinhado aqui e alinhado aqui. A malha está me ajudando bastante. E aqui ele tem uma parte plana de 5, não é? Uma parte plana de 5 aqui. O que é que está faltando agora? Está faltando este rasgo retangular. Quais são as dimensões dele? Ele tem um afastamento de 10 aqui, de 10 aqui, de 5 aqui, de 5 aqui. Então, ele vai ter essa geometria. Olha, olha como a malha ajuda. Eu fiz a malha e, automaticamente, eu já tenho todas as proporções aqui na minha malha e vou fazendo a geometria. Transferindo para cá, eu vou ter um tracejado aqui, vou ter um tracejado aqui e outro tracejado aqui.
Está pronta a épora. Eu vou agora fazer aquele processo que vocês já viram eu fazer várias vezes, que é para dar o acabamento, né? Eu vou passar a borracha por cima, porque tem muita linha aqui para ser apagada, mas depois eu vou dar aquele acabamento e vai ficar tudo chique, né? Porque eu já sei, eu já resolvi a geometria inteira, já está tudo pronto. Apenas eu vou dar o acabamento com a lapiseira correta, com o traço correto, com a espessura correta. Vou fazer uma limpeza aqui. Vou apagar as linhas, porque tem bastante. E vou agora, com a lapiseira 07, começar a dar o acabamento. Você pode ir fazendo também um acabamento já simultaneamente, mas existem várias maneiras de se fazer um mesmo desenho, né? Cada um faz do jeito que melhor achar conveniente. Aqui está a vista frontal pronta. Vamos fazer a lateral agora. Lateral pronta. Vamos fazer a vista superior agora. Quando eu apago, eu fico vendo todas as marcas. Às vezes você não está aí, não está vendo as marcas, mas eu estou enxergando tudo. Professor, Oi. eu percebo isso sempre que eu apago qualquer palavra que eu escrevo. Aparece as marcas. O que que faz elas não aparecer, por assim dizer, pra gente? Olha, depende da força que você empregou, né? Se eu fiz um desenho com umas linhas bem clarinhas, eu empreguei pouca força, quando eu apagar, elas somem. Mas como eu estou utilizando um material próprio para desenho, a minha folha é uma folha grossa, quando eu aplico uma força maior na lapiseira, ela afunda a folha, ela amassa a folha. A marquinha vai aparecer de todo jeito. Não tem problema nenhum da marquinha aparecer. O que não pode aparecer é um traço desenhado. Ah, tá, entendi. Agora, se você é perfeccionista e você quer fazer um negócio perfeito, aí você tem que fazer tudo bem clarinho e depois escurecer a linha definitiva, passar a borracha apagando tudo e depois retocar. Aí as marquinhas vão sumir porque você fez tudo com linhas clarinhas, não é? É bem difícil. É. Bom, olhem essas três vistas e vejam se vocês têm alguma dúvida em relação à épora. Professor, Oi? a vista frontal e a vista superior são praticamente simétricas, então eu preciso colocar aquele eixo ou não? Ó, eu posso perfeitamente colocar o eixo de simetria aqui. Esse eixo de simetria não é obrigatório não, tá? Mas eu posso colocar. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. É um detalhe informativo a mais que ajuda na leitura e interpretação do desenho. Pode sim colocar o eixo de simetria. Vamos partir agora para as cotas. Olha, essa geometria em L, ela aparece aqui. Ela pode ser visualizada aqui e pode ser visualizada aqui, mas ela aparece com mais clareza na lateral. Isso quer dizer que eu devo cotar a geometria em L na lateral. Vamos lá, então. Linha de chamada, né? Linha de chamada.
linha de cota e linha de cota. Terminação, que é o limitador da cota. No caso aqui, a gente está fazendo setinhas. E os valores, que são 50 ao total, 20 aqui e 30 aqui. Deixa eu arrumar a câmera aqui para a gente enxergar melhor aqui. Agora vamos cotar essa geometria. Eu poderia cotar aqui no meio, não tem problema nenhum, mas o espaço está mais adequado aqui do lado de fora do meu desenho. Então, vou fazer do lado de fora do desenho, olha. Aquilo que eu falei, a norma técnica de cotas, ela te dá várias possibilidades, e todas elas estão certas. Você vai usar a possibilidade que melhor couber no seu desenho, para que ele fique bem representado, fácil de ser lido. Aqui eu tenho 10, 30 e 40. Ok? Pode ver que coube várias cotas aqui. O que é que eu vou cotar, então, nas outras vistas? Os detalhes que melhor aparecem nas outras vistas. Por exemplo, esse rasgo aqui, olha, ele só aparece na vista superior, porque na vista frontal ele é tracejado, na vista lateral ele é tracejado. Resumo da obra, eu só posso cotar esse detalhe retangular na vista superior. Então, vamos lá. Vou cotar aqui, olha, linha de cota, ou linha de chamada, linha de chamada, linha de chamada, linha de chamada, uma linha de cota aqui nessa distância, não é? E outra linha de cota aqui. Os limitadores. O limitador aqui, ó. 60 é o total. 40 é o rasgo. Como tem esse eixo de simetria, eu não precisava nem cotar os 10 aqui, mas eu vou cotar porque é uma informação que não vai fazer mal nenhum. Ela ajuda na leitura e na interpretação. Agora eu vou cotar essas dimensões aqui. Como o espaço era pequeno aqui, eu nem fiz uma linha de chamada aqui. O espaço é maior, eu coloquei uma linha de chamada aqui. Outra linha de chamada. Interrompe a linha de chamada. E vou cotar essa dimensão referente ao rasgo. Só ao rasgo, olha. Só referente ao rasgo. Qual é essa dimensão? É 5 e é 20 aqui. Ok? O que é que está faltando? O que é que está faltando cotar neste objeto? Você tem que olhar a perspectiva e olhar a épora e verificar o que está faltando para não cometer o erro da ausência de alguma cota. Está faltando essa altura aqui, olha, de 15. Onde é melhor cotar essa altura? Você tem que olhar as 3 vistas. Só pode ser aqui, porque aqui é tracejado e aqui ela nem aparece. Nesse caso aqui, olha, eu cotaria aqui dentro mesmo do desenho. Eu posso cotar dentro do desenho? Claro que posso. Desde que eu não confunda o meu leitor. Olha, vou colocar aqui essa medida aqui e vou dizer que é 15 de altura aqui. Falta ainda esse 30, esse 15. Não tem jeito, eu vou ter que cotar aqui na minha vista frontal, olha. Vou cotar aqui. Professor? Oi. Então, só as linhas de chamada que estiverem fora do desenho não podem tocar no desenho. A linha de cota, se estiver dentro, pode tocar. Pode, porque ela vai ter uma seta aqui no fim, aí ela não vai ser confundida com uma linha de cota, de aresta. Aqui eu vou colocar as setinhas aqui, olha. 30 aqui, não é? 15 aqui.
15 aqui também. Olha, eu não vou colocar o total aqui, não, porque eu já tenho ele aqui, correto? Se eu colocar esse total aqui, veja. Se eu colocar esse total aqui, que fica melhor, que é 60, né? Eu posso até apagar ele aqui de baixo. Acho que fica melhor lá em cima. Apaguei de baixo. O que é que está faltando cotar? Olhem, está faltando uma cota. Encontre para mim. Tá faltando aqueles 5 desse furo aí que o senhor fez aí. Aqui, né? Isso. Muito bem. Onde eu vou cotar esses 5? Na vista frontal, na lateral ou na superior? Superior. Superior. Só na superior eu posso cotar, porque ele só aparece na superior, né? Na lateral ele é tracejado e aqui ele não aparece. Posso cotar dentro do desenho ou fora? Eu escolho. Vou cotar fora, esse aqui. Vou cotar aqui do lado de cá, porque fica tudo aqui já. Olha. Vou cotar fora. Sim. Agora sim, tem todas as cotas do meu desenho.